Olá, tudo bem? Estamos de volta para o último vídeo sobre as aplicações das taxas de variação. Aqui a gente vai falar sobre o fluxo num vaso sanguíneo, né? Então, um vaso sanguíneo é um cilindro, né? Um tubo, um cano. E dentro desse tubo tem o fluxo de um certo fluido, né? Esse fluido conhecido como sangue, é, que vampiros gostam muito. E, ele tá percorrendo neste tubo, né? E tem um fenômeno interessante aqui, que acontece o seguinte, tem o chamado fluxo laminar. Então, quando o sangue está correndo, dependendo da distância em relação à parede do vaso sanguíneo, que está uma determinada camada de fluido, ele vai ter uma certa velocidade diferente. Então, quanto mais distante, maior a velocidade, quanto mais próximo, menor a velocidade do fluxo sanguíneo, né, por este tubo. Este processo, né, esse processo decorre do atrito entre o fluido e a parede, né, do vaso sanguíneo. Então vamos representar aqui, né, vamos tomar algumas simbologias. Né? Então vamos pensar aqui um pedaço de comprimento L do vaso sanguíneo e supor que esse vaso tem um raio R, né? E vamos tentar calcular qual a velocidade de uma camada. Vamos pensar que uma camada infinitesimal, né, de fluido, de sangue. Essa camada ela a uma distância r aqui do centro, né, do eixo deste tubo, tá? Ele vai da ponta A até a ponta B. Aí tem uma lei, a lei de Louis-Marie Pusil, Jean-Louis Marie Pusil. Se for este o modo de pronunciar, eu acho que está errado. Se alguém encontrar Poisson, a gente fala Poisson, então seria Poisson, provavelmente, sei lá. Eu vou perguntar para alguém, ou se vocês quiserem, perguntem, por favor. E a questão é que a velocidade, usando a lei do Jean-Louis, vai ser igual a P dividido por 4 etaL vezes R ao quadrado menos R ao quadrado. Então essa velocidade V é numa lâmina, né? Numa lâmina aqui distando uma distância R do eixo, né? do vaso. Eta vai ser a viscosidade do sangue, P é a diferença de pressão entre as extremidades B e A. Então, o que está causando este movimento é aquela diferença de pressão, né, ocasionada pelo bombeamento do sangue. Vamos supor que a pressão e o comprimento do tubo sejam constantes. V vai ser uma função do valor de R, né, como está explícito aqui, em que R vai pertencer ao intervalo que vai de 0 a R. Então, quando R é igual a 0 aqui, né, a velocidade vai ser máxima. Quando R é igual a R, a velocidade vai ser 0. Então, esse é um fenômeno interessante que diz que aquela camada mais fina que está em contato direto com o vaso está parada, né? Tem velocidade nula, né? Interessante pensar nisso. Bom, pensem a respeito para entender o fenômeno, né? Isso é muito legal. O delta, a variação da velocidade em relação à distância ao centro, né? Delta V sobre delta R, então fica essa variação média, né? Vai ser dada por esta expressão, e no limite em que ΔR vai a zero, nós temos então a taxa de variação da velocidade em relação à distância ao centro, né, de uma determinada lâmina de fluxo sanguíneo. Então, essa taxa de variação é dada por este limite, né, e a gente quer calcular dV/dr. dV/dr vai ficar então, né, esse termo é constante, então ele fica fora da derivada. ddr desta diferença é ddr do primeiro termo, esse termo é uma constante, é zero,
menos 2R, né, que é a derivada do segundo termo em relação a R. Então, ficamos com esta expressão aqui, né? Temos um 4 aqui, então vai ficar um 2 sobre 4, vai ficar 1 sobre 2, P sobre 2 eta L Rzinho, tá bom? Então, se tivermos uma pequena artéria, né, a gente pode tomar aqui a viscosidade do sangue dada por este número, o Rzão como sendo 0,008 centímetros, o Lzinho igual a 2 centímetros e a pressão igual a 4.000 dinas por centímetro quadrado. E aí a velocidade ao longo do eixo de R vai variar segundo esta expressão. Para R igual a 0,002 centímetros, então a velocidade é aproximadamente de 1,1 centímetro por segundo, a velocidade do sangue nesta pequena artéria. Então, ele anda relativamente lento, né? 1 centímetro por segundo nesta posição aqui, a 0,002 centímetros a partir do centro, né? Em direção à periferia do vaso. É pouco, né? 1/4 do total, né? do raio. É pouco, e já está bem baixa, né? A velocidade. Interessante aqui, a gente podia colocar 2 vezes 6, vai dar 12, vai dar 1,2 centímetros por segundo, né? No centro, né? Se a gente, mais ou menos isso, né? 1,2 centímetros por segundo. Não caiu muita coisa, não. Bom, por último, né, a taxa de variação a taxa de variação da velocidade em relação à distância ao centro do vaso vai ser dada pela derivada dV dRzinho, que efetuada em Rzinho igual a 0,002, fica então menos 74 centímetros por segundo por centímetro, né? Então reduz bastante, na verdade, né? Reduz bastante, significativamente. Bom, com isso a gente conclui este vídeo e a gente conclui então este tema, aplicações das taxas de variação. Me despeço e até os próximos vídeos. Um grande abraço e tchau, tchau.